Jordana, tudo bem? Olá, tudo, boa noite. Hoje a gente está com uma convidada, Jordana, que é psicóloga clínica, especialista em psicologia junguiana, tecelã e mandalas, arteterapeuta em formação pela Traços, Sim. ainda atravessada pelo canto e composição. Entusiasta do bem viver, da aromaterapia e dos estudos sobre psicologia. Sim. Decolonialidade, eita, Sim. esse nome, e história da América Latina. Então, Sim. bem-vinda, Jordana. É um prazer assim te ter aqui conosco hoje. Obrigada. Eu admiro demais o teu trabalho. Ainda não tive a oportunidade de fazer uma vivência contigo com a mandala de linha, Sim. né? Mas de repente hoje aí é um pontapé. Eu trouxe até uma mandala minha aqui, que Ah, que ilustrou. linda. Ela ilustrou algumas Sim. lives, então eu trouxe ela aí também pra gente hoje. E aí eu queria Joia. começar conversando contigo mesmo um pouquinho, né? Essas Uhum. lives, como a gente colocou, tem um caráter bem introdutório para quem está em casa conhecer um pouquinho de cada técnica, né? Uhum. Então, hoje nós vamos trazer essa técnica, né, gente? Então, conta pra gente um pouquinho, de fato, de forma introdutória, o que é a mandala de linha. Uhum. Primeiro, boa noite a todo mundo que está vendo a gente. Obrigada pelo convite, Camila. Muito bom falar sempre sobre mandala, sobre arte terapia, né? Sempre bom ter a gente poder compartilhar esses espaços. Vamos embora, né? A mandala em linha, né? Inclusive, quando tu estava falando aí dessa minha busca pelos estudos decoloniais, história da América Latina, né? Eu descobri recentemente, né, que existe uma possibilidade aí de uma ancestralidade das mandalas em linhas virem de nações indígenas mexicanas. Né? A gente sempre olha muito através, né, quando eu falo a gente e eu, né, vim desse estudo, né, eurocentrizado da psicologia, né, de tentar entender a simbologia das coisas. E aí, quando me dei conta, né, e vi isso, eu fiquei, nossa, eu sempre olhei a mandala, né, como um lugar, sobretudo, né, de tradições budistas, pelas mandalas em areia, né, e aí quando eu descobri isso, eu fiquei, assim, encantada, deu vontade de estudar mais, peguei lá o nome eu não sei nem pronunciar o nome lá da língua, né, dessas nações indígenas mexicanas, que eles tratavam a mandala, né, como um lugar de cura e com fios, né, faziam lá esculturas e iam tecelando com os fios as mandalas. Uma coisa assim que eu acho bem importante, sempre que se fala da técnica de mandalas, né, é que muita gente olha assim aquela coisa simétrica, bonita e fala nunca vou conseguir fazer isso. E é algo assim super interessante, porque todo mundo consegue fazer, né? É uma técnica super acessível, tanto de materiais, né, quanto definitivamente do fazer, né? Eu lembro muito que quando eu comecei a me aproximar desse universo, né, das mandalas, 2015 mais ou menos, quando eu olhei aquilo, eu fiz, eu não consigo. Definitivamente não dá. E aí 5 horinhas depois, né? Porque mandala tem isso. Você começa a fazer quando você já passou 3, 4 horas. Você nem sentiu o tempo. Vai mergulhando, Vai. né? É. E aí, ali naquela coisa, comecei a fazer, comecei a fazer. Quando eu vi, a mandala estava feita, né? Então, é uma técnica super acessível. E, bom, basicamente você precisa, né, de palitos. Geralmente eu uso de bambu, né? Porque palito de churrasco normal é muito frágil e acaba que, bom,
quem faz mandala, né, e quem tiver a oportunidade de fazer mesmo, né, no presencial, vai ver que a mandala tem uma potência muito grande de você estar lá fazendo, e se você não se concentra nela, ela quebra no meio, acabou-se, né? Você vai ter que dar um jeito ali, seja acabando Perdeu. o que está ali ou voltando, né? Então, o bambu é bem bacana de fazer lã, linha, né? Então é algo super fácil, né, de fazer, acessível e falando tecnicamente mesmo assim, né, particularmente a mandala me traz para um lugar da não técnica, né? É mesmo. Porque na verdade, quando eu vou olhar, né, para minha trajetória enquanto psicóloga, né, agora arte terapeuta em formação, né? Queria muito me formar, mas não vai dar, pandemia. Ah, Mas está na formação da arte terapia, a gente vai muito tentando sempre embasar o conhecimento a partir do lugar teórico, né? Sobretudo da psicologia. A arte terapia também chama para esse lugar, né? Assim, de primeiro experimenta, depois vai atrás da teoria, né? Mas assim, minha experiência enquanto psicóloga sempre me coloca no lugar, né, dessa vivência, mas com embasamento teórico sempre, né? E a mandala, assim, eu vou fazendo, e como eu te disse, né, eu descobri esses dias estudando história da América Latina que alguns índios mexicanos, né, então realmente me chama para o lugar da não técnica, né, é muito vivencial para mim, visceral a mandala, né, então até quando eu dou minhas oficinas mesmo, eu faço questão de um por um, assim, das pessoas para eu poder acompanhar de perto esse lugar do fazer, né? Sem dizer, ó, minha gente, vocês vão enrolar a linha 2 vezes por cada palito e passar para a direita. Não existe isso, sabe? Para mim, né? Eu chego muito perto para poder ir a partir do lugar da vivência, né? Da linha, da concentração, do foco, as pessoas poderem ir sentindo como organizar mandala, né? E, e me diz uma coisa assim, Jordana, assim, para a gente ir, antes mesmo da gente ir para a questão mais vivencial e até do que reverbera mesmo, a questão mesmo técnica para quem está em casa, assim, Uhum. materiais necessários, uma oficina introdutória, quanto tempo mais ou menos eu já posso iniciar essa minha mandala, né? Uhum. Essas dúvidas mais iniciais mesmo, assim, da técnica. Então, os materiais, palito de bambu, lã ou linha de crochê, depende de como você vai querer visualmente a mandala, né? Para quem está iniciando, eu acho bacana começar com lã, porque é mais grossinha e consegue visualizar mais, né, o movimento da mandala. Cola branca, tesoura e só. É isso, né? Não Sim, tem muito e até o mistério. custo é baixo também, né? Sim, sim. E quando você compra a linha a lã, você compra um rolo, né? E dura muito tempo. Então, assim, é um custo super baixo mesmo, né? Para você iniciar. E aí, quando tu pergunta, né, a coisa de quanto tempo depois de uma oficina, bom, isso muda muito em relação a qual tipo de mandala você quer, né? Porque tem as mandalas mais simples, deixa eu ver se tem uma por aqui. Acho que Ah, sim. mas Uma bem pequenininha, né? Tem a mandala que essa daqui são as olhos de Deus, né? Que são mandalas de 4 pontas. certo. Geralmente a gente começa por essa daqui, né? Para poder entender o movimento das linhas, de como passa no palito, né? Então, assim, uma oficina de mandala, para quem nunca fez mandala, geralmente dura em torno de 4 a 5 horas, né? É Certo. uma oficina de uma manhã, assim, porque realmente vai. Enfim, tem a coisa dos dedos, de segurar o palito, de como fazer, né? Quem nunca fez, de fato, tem uma dificuldade inicial, mas assim, super tranquila de conseguir depois. E aí, uma vez feita, né, essa mandala de 4 pontas, que é a mais tranquila, assim, aí tem outras, né? Minuto, cheio de mandala aqui.
Ótimo. Essa daqui, por exemplo, né, já de algum modo precisa de mais tempo mesmo, né? Tanto de prática, porque assim, você vê que os pontos são poucos também, né? Não tem muito mistério assim, não tem 30 pontos diferentes de mandala, né? São poucos, mas você vai inovando a partir desses pontos, né? Então, não sei se vai dar para ver, mas tem esse daqui é um ponto, esse Sim. daqui é outro, aí esse daqui é o mesmo desse, esse é o mesmo desse, mas de forma diferente, sabe? Então, assim, Entendi. você vai inovando a partir dos pontos. Aí tem essas aqui também, né? Sim. Que também são pontos que olha e fala, Muito bom. nossa, mas são pontos super simples, mas à medida que você, né, vai fazendo e pegando prática, é super tranquilo de fazer. Então, por isso que o tempo é muito relativo, né? É bom começar pela de 4, e aí vai vendo, sentindo, aí avança para de 5 pontos, depois de 6, aí Sim. depois é ladeira acima, né? 7, 8, E 9, 10. eu tô até curiosa para entender o teu processo também, assim, o que é que te despertou para, porque, por exemplo, no meu caso, né, eu fiz o curso, né, eu fiz a oficina, amei, mas isso não despertou em mim necessariamente um desejo de mergulhar na técnica, inclusive até de ser facilitadora, né, de trabalhar mesmo esse meu lado tecelã, de estar lá, porque trabalha muito a paciência, a mandala é Uhum. uma meditação, né? Sim. Então, assim, dentro do teu processo, da tua experiência mesmo, conta um pouquinho pra gente, assim, o que é que te despertou para estudar mais? Então, eu fiz um curso de mandala, né, com duas psicólogas e arteterapeutas queridíssimas, maravilhosas, Natália Vasconcelos e Sayuri. E eu fiz o curso, assim, porque eu achava bonito, porque eu queria fazer aquilo que eu achava bonitinho, né? Sim. E aí eu fiz o curso eu acho que foi da de 4 pontas até a de, não lembro, 10, 12, enfim. Aquilo dali, no início, era muito mais como tu falou, uma meditação, né? Então, assim, quando eu digo que a mandala me chama para não técnica, é porque não houve esse despertar, né, teórico técnico primeiro. Primeiro veio assim, quero fazer isso. Aí depois, que legal, tô aqui, né, não tô a fim de ler nada, vou fazer uma mandala. Aí vai lá e passa assim uma tarde, né? E isso foi acontecendo de modo também que na época do meu estágio, acho que 2015, 2016, não lembro muito bem, né, que eu estagiava no Rizoma, para quem não sabe, é um hospital dia, né, em saúde mental aqui em Recife, né, que trabalha também com base em arte terapia. Eu tinha lá é muito estímulo, né? Assim, vamos lá, estimula essa coisa da arte, das oficinas. E tinha uma pessoa lá que tinha interesse de aprender a fazer mandala, né, uma usuária. E me foi dito, vai lá, ensina ela, né, a fazer. E ali eu comecei a ver, eita, olha, aquilo que é minha distração de uma tarde é um lugar também terapêutico, né? Uhum. Porque até então, apesar de estagiar no Rizoma, né, eu não tinha pretensão de fazer a formação em arte terapia, né? Eu estava ali indo para psicologia junguiana. Então, à medida que isso foi acontecendo de fato, né? Então, até que hoje no consultório eu trabalho, até que algumas amigas, faz uma oficina, faz outra, e isso realmente foi criando assim, é até engraçado, né, que quando eu olho, eu faço, nossa, já faz um tempo, né, que eu faço mandala, assim, e não percebo isso, né, simplesmente acontece. Também quando tu pergunta assim, o que é que em mim desperta essa técnica, né, exatamente esse lugar do foco, né? Lua em Ares, então assim, estou fazendo tudo ao mesmo tempo, né? A pessoa faz. E a mandala me chama para isso de respira, peraí.
né? Senta aqui, medita nisso, não pense em nada. Só vai lá fazendo, né? Então é um lugar de restauração muito grande para mim, né? Além de tudo, é um lugar para mim de restauração. Que eu chego, às vezes eu estou no consultório, né? Então, como lá no consultório tem os materiais todos, entre um atendimento e outro, estou fazendo a mandala, né? Sim. Ah, faltou uma pessoa, estou lá fazendo a mandala. Tem mandalas interminadas lá, porque é isso, eu começo uma, né? E vou voltar para aquela, e enfim, e vou fazendo, né? Então, acho que o que me despertou foi isso, né? Desse foco, dessa meditação, da paciência, do presente, né? Sim. Além de um prazer estético também, né? Que a construção da mandala Sim. ela causa, né? Porque justamente isso, quando você olha para uma, eu não sei se você tem aí pertinho uma mandala maior, mais complexa, assim. Eita, não, aqui não. Mas, enfim, pode pegar aí um aí só para a gente ir ilustrando aqui no, na conversa. Essa daqui. Então, assim, ela tem também uma questão de uma matemática, né? De uma simetria aí que causa um prazer visual mesmo, né? Uhum, Assim, da gente olhar, da gente se deliciar assim com essas imagens. E aí é como você falou algumas vezes hoje, né? A gente acha que é muito difícil ou até impossível, mas na verdade existe aí uma técnica da repetição, da uhum, paciência, e quando a gente vê, a gente já colocou para fora, né? E uhum. assim, eu fiquei até na dúvida quando você fala de ser uma técnica acessível. Assim, dentro da tua experiência, tem alguma indicação ou de repente não vou dizer a palavra contraindicação, não existe, Uhum. mas assim, de repente, mais facilidade ou não, em alguma faixa etária, alguma questão de coordenação motora, né? Sim. Então, dentro da minha experiência, eu já ensinei mandala para velhinhas no asilo, né? Demanda bem mais tempo, claro, por causa da coordenação, por causa talvez um pouco mais, né, de uma dificuldade de, peraí, me ensina de novo, né? Mas assim, super aconteceu, elas adoraram quando eu fui lá. Demorou mais tempo cronológico, né? Assim, de ponteiro, né? A gente passou uma tarde inteira lá. Para a criança, né? Depende muito da criança. Tem criança que embarca e vai. Tem criança que diz, ó, perdi a paciência na metade da mandala, não quero mais. Tédio, né? Vou embora. Sim, Então, depende muito da criança. Geralmente, adultos e jovens não têm dificuldade alguma, né? Uns mais, outros menos em relação à coordenação. Mas, assim, uma vez que eles pegam os próprios ritmos, que a mandala tem muito disso, né? Pega o sim, próprio ritmo, super tranquilo. E além de pegar o próprio ritmo, quando eu falo de um tempo cronológico, né? Também a forma com que tece. Por exemplo, eu teço no sentido horário. Tem gente que faz no anti-horário e nem percebe, certo. né? Então, é muito de Ah, você sentir, né, como entendi. você vai fazer a sua mandala e aí faz, né? É até interessante. Teve uma vez, né, que eu estava ensinando mandala e como eu faço mandala há muito tempo, né? Às vezes eu faço Sim, assim, olha, tô aqui, né? Aí, quando eu percebi que eu estava fazendo assim, ensinando e fazendo aqui, a pessoa fez, eu não vou conseguir no teu tempo. E isso foi super terapêutico, que eu fiz, claro que não, é o meu tempo, né? O seu é outro tempo, descubra qual é o seu, né? Então a sim, mandala ela também traz muito para esse lugar de você perceber qual é o seu ritmo, né? Para poder acolher ele e ter o resultado, né? isso. Uma outra coisa também que eu acho bem massa assim da mandala é que geralmente começa, para quem está começando, né, começa bem feinha, assim, toda tronchinha, e a pessoa fala, não, não vai ficar boa, não vai ficar boa, e eu sempre, continua, a mandala vai ficar bonita e boa assim, continua.
E quando a pessoa continua que vê o resultado final, né, fala, nossa, como é que aquilo do começo, aquele caos todo, né, virou isso. Então, assim, a mandala, ela tem uma potência simbólica, né, muito grande, é muito bacana. E aí eu acho que também isso, né, que vai alimentando essa minha vontade, voltando um pouco à tua pergunta, que é toda vez que eu vou para uma mandala, tem alguma coisa nova. Isso. Tem alguma coisa nova que eu, eita, ó, me liguei nisso, olha aquilo lá, olha aquilo outro, né? E assim, de fato, eu vou lhe dizer assim, essa daqui, eu vou até, para quem está chegando aqui agora, para a gente dar uma ilustrada, ela é grande, né? É uma mandala grande, assim. Eu nunca tinha feito, né, mandala de linha. E Uhum. eu fiz essa aqui, eu acredito que tem uns 5 anos, né? E depois eu nunca mais peguei, mas assim, não porque eu não tenha gostado, mas é porque ela abriu assim um canal criativo, né? E até de sonhos, né? Eu lembro que essa mandala eu precisei de 2 dias para fazer, né? Com a facilitadora, a Alexandra, né? E assim, abriu assim um canal de sonhos tão potente que eu vou Uhum. lhe dizer assim, eu tenho muito respeito por essa mandala, Sim. assim. E eu acho que no dia que eu for fazer outra que eu quero, de repente até com você, eu preciso estar preparada para esse momento, assim, Uhum. porque eu acho uma técnica muito potente, assim, pelo menos foi como reverberou em mim, né? Uhum. Jordana, a gente, para quem está chegando agora, tá, gente? Bem-vindos aí, bem-vindas. A gente está com Jordana tendo uma conversa hoje sobre mandala de linha. E aí, assim, a gente já conversou um pouquinho sobre a técnica em si, né? Sobre o teu processo criativo com essa vivência da mandala. E agora eu queria que a gente conversasse um pouquinho também da tua experiência enquanto profissional de saúde, né, psicóloga, né, dessa relação da arte e da saúde, como é que tu percebe isso aí com teus clientes ou nas tuas vivências enquanto profissional? Uhum. Então, uma coisa que eu sempre faço questão de dizer inicialmente, né, quando chega alguém na clínica, é que eu não sou arteterapeuta ainda, né? Eu acho bem importante falar isso, porque o lugar, né, da formação em arte terapia, ela lhe dá uma base para que você diga, né? Então, assim, infelizmente, vez ou outra, alguém, né, não sei, que mexe com arte, né? Não necessariamente, enfim, essa discussão é gigante, né? Quem mexe com arte é artista, é artesão, enfim, mas, né, se utiliza disso como lugar terapêutico, mas a arte terapia é uma outra coisa, né? Então, assim, Isso é bem específico, né? uhum. Então eu faço questão de dizer que eu estou na formação, mas como desde o estágio, né, da faculdade eu já trabalho com materiais expressivos, então eu digo, tá, ó, eu não sou arte terapeuta, mas a gente pode vivenciar isso com alguns materiais expressivos, né? E a vivência com arte e saúde, né, trazer esse ponto, assim, ao meu ver, enquanto profissional, é muito libertadora, né? E não tem muito como dissociar também a minha fala como profissional e a fala também, né, de eu enquanto sujeito que vivencio isso, né? Eu passei um tempo, né, vivenciando estar submetida a uma arte terapeuta, né? E foi um processo assim muito maravilhoso, né? E também daqui do lado da profissional, né, assim, é muito interessante como as imagens ela tem uma potência, né? E quando a gente fala imagem, não necessariamente a imagem visual, né, mas as imagens oníricas, as imagens das palavras, né, tem uma potência muito grande porque assim, às vezes é uma coisa mínima que desperta um lugar tão profundo, né? Que a gente se vê diante daquilo e é bem interessante, assim. Eu realmente não poderia estar, né, em outro lugar profissional, porque
Pode ser. E a arte, ela dá a possibilidade do material mínimo, né? Tanto pode ser algo super elaborado, que você passa a semana, né? Compra o material e leva para o cliente, como pode ser, peraí, olha o que tu falou, vem cá, vamos ali, pega esse lápis e esse papel e escreve. Né? E isso já ser um lugar assim, muito do criativo, do desbloqueio, né? Desse surgimento, na verdade, ressurgimento de imagens muito profundas, né? Que talvez o lugar da fala, né, não alcançasse daquele modo, daquela forma, naquele tempo. Né? Então, ver isso, né, na experiência da clínica é bem potente mesmo, assim. É bem maravilhoso. E aí, e aí, e aí, como é que tu percebe, né, diante dessa tua fala, que, bom, fez total sentido, eu acho importante a gente estar sempre enfatizando essa diferença da arte-terapia, até porque a gente tem um público diverso aqui que está assistindo às lives, inclusive educadores, profissionais de outras áreas. Então, importante a gente estar sempre levantando essa bandeira de que a arte-terapia ela é uma formação muito específica, né? Mas os profissionais de várias áreas podem trabalhar com arte de forma expressiva, nada impede, né, que um pedagogo, um psicólogo, uma psicóloga esteja trabalhando com materiais expressivos, Sim. né? Então, assim, mas aí até para a gente voltar um pouquinho, né, Jó, para a temática realmente da mandala de linha, dentro dessa tua fala da arte como expressividade, né, na psicologia, como é que tu vê a mandala de linha, né, no teu trabalho, no setting aí, na clínica, enfim. Conta um pouquinho da tua experiência. Tu já contou bastante na live agora, você já compartilhou, mas não sei se você tiver aí de repente alguma história para contar pra gente, né, alguma Sim. experiência. Eu vou contar uma história que me veio agora na cabeça, né? De uma vez que no meio de um processo terapêutico, né? De uma cliente, assim, a gente combinou de que iríamos fazer mandalas, né? E aí, tô pensando aqui para não falar muito, né? Assim, falar o que eu quero sem falar muito. Porque, enfim. E aí, uma das coisas interessantes que aconteceu, né, no fenômeno Mandala, né, no processo terapêutico enquanto profissional de saúde, foi que, por eu estar ensinando, voltando lá no começo da live, né, que eu digo que eu vou perto para ficar dizendo, oh, é assim, né, e olhar, eu tive que sair, né, da poltrona da psicóloga, né, e sentar no chão, junto, né, dessa pessoa que não era, né, uma criança, uma mulher, né? Então, assim, sair desse lugar, né, para poder chegar junto, sentar e dizer, ó, tô aqui junto, muito junto, né? Te ensinando e vamos lá fazer. Bom, fizemos, né? E isso me traz, assim, a pensar exatamente desse lugar que tecer coisas, né, do caráter simbólico traz, no sentido de parece assim, dentro, né, de um lugar afetivo, parece que é chamar para uma roda sagrada, assim, né, de ancestralidade mesmo, né, assim, desse lugar que a gente compartilha. No caso desse que eu contei há pouco, né, do ser mulher, né, tecendo. Então me vem muito as imagens das tecelãs mesmo, né, e compartilhar esse lugar que talvez seja até difícil nomear mesmo, né? Assim, porque é de um lugar de sutileza, né? Que talvez nomear seria cortar completamente o que foi sentido ali, né? Do sair desse lugar, da poltrona, né? Sentar no chão, pegar as linhas e fazendo também, né? Porque quando, pelo menos é o que eu sinto, né? Assim, quando eu tô na oficina, acontece, né? Você sente e tal, mas no lugar da clínica, né? Que parece assim, que isso também vai ser uma das coisas que eu venho estudando, assim, esse lugar, até do afeto, né? Eurocentrado, da distância. E a gente vai viver num lugar, né? Assim, que a gente se abraça, que a gente sorri, que inclusive agora, no momento de isolamento, né? Uma das grandes faltas é do abraço, assim. Você até pode ver a pessoa da grade, mas faz falta, né? Essa coisa do afeto caloroso. Então, essa foi uma das experiências, né, profissionais com a mandala em fio, que,
que foram bem bacanas, assim. Talvez uma outra história foi de uma oficina que eu dei, mas que uma cliente, né, participou e, bom, ela viajou, foi viajar e no meio da viagem ela me mandou uma foto tecendo, né, dizendo, poxa, tecer essa mandala, né, tá tendo esse significado dentro do processo, enfim. Então, assim, quando a mandala chega, né, e faz sentido para as pessoas, de fato, ela cria uma conexão que eu não vou usar de nomear. É uma conexão sutil, né, de um outro campo mesmo. Isso. Eu sempre que eu vejo essa imagem da mandala de linha, para mim vem uma ideia muito forte de meditação mesmo. Assim, uma meditação ativa, né? De você estar ali. E essa é uma das primeiras técnicas, assim, a gente já falou de 4 técnicas aqui na live. E essa é uma das primeiras técnicas que, de fato, o falar, ele não contempla o fazer, né? Então, assim, inclusive até quando eu pensei, né, e fiz o convite para você, nossa, mas será que uma live falando do TC vai ser tão convidativo quanto a técnica em si? Não, né? Porque, ao menos para mim, sabe? Mas eu acredito que o caráter dessas lives que a gente está promovendo é de convidar, né? De abrir a oportunidade para o convite, para quem está em casa, né? Talvez se sentir aí tocado ou chamado para experimentar, né? Se tem aí umas linhas em casa, lã e Deixa eu até pegar diga aqui aí. para mostrar, né? Qual que pode ser Isso, essas vamos aqui, convidar, assim, ó. né? Vou pegar a Isso, caixa logo de uma vez, que fica mais isso. fácil. Aí tem dessas daqui, assim, que são maiores, né? Eu acho que eu tô sem lã para mostrar para as pessoas. Mas, bom, acho que lã é até mais fácil de imaginar o que seja, né, do que essas aqui de crochê. Sim. E é isso, sabe, Jó? Assim, deixar o convite para quem está em casa, né? A live de hoje, a gente está com você como entrevistada. Geralmente a gente está trazendo 2 convidados, mas hoje é mais um bate-papo até rápido, mas que quem está em casa possa, de repente, entrar em contato contigo para experimentar, né? Ou se estiver desejoso em casa também, a gente vai abrir o curso presencial no segundo semestre. Então, assim, é mais esse convite, né, que a gente deixa. Hoje você traz, para mim, eu estou me sentindo muito contemplada, assim, com as palavras que tu trouxe hoje. E eu até anotei aqui rapidinho, porque eu gosto dessa escuta eco, assim. E aí eu achei lindo, né, quando tu traz o chegar junto e sentar no chão, né? Então eu acho que esse chegar junto e esse sentar no chão, ele vai além de um lugar de psicóloga, Uhum. é um lugar de, às vezes, de profissionais diversos que a gente tem, né? Do professor, do pedagogo, do psicólogo, do médico, enfim, essas personas aí que a gente tem. E aí, quando a gente senta no chão e chega junto, é tão afetuoso, né? Escutar isso assim. Sim, sim. É uma potência de cura mesmo, né? Poder, esse lugar compartilhado, né? Até dentro da própria psicologia junguiana, né? Jung vai falar assim que à frente de você tem outra alma, né? Então, todas as técnicas vão estar aí, todas as teorias, né? Mas isso que a gente tá, que eu tenho dificuldade de nomear, né? Que é de um campo de sutil é isso, né? O sentar no chão e compartilhar de um lugar, né? Isso. E aí eu anotei também assim, tecer coisas do caráter simbólico,
né? A roda do sagrado, esse lugar afetivo, ser mulher, a sutileza da técnica e esse afeto de chegar junto. Então, a ideia é que agora a gente vá fechando realmente a live, certo? E, enfim. Agradeço, né, a essa conversa muito maravilhosa. Se deixar, eu falo que só a gota, então. Mas assim, até uma colega, né, falou, que materiais eu preciso? Eu acho que ela tinha entendido, né, que a gente iria ensinar a fazer. E isso despertou até eita, será que, né, o ateliê vai ser no segundo semestre? Será que a gente não podia chamar o pessoal para fazer uma de 4 pontas? Né? A gente podia planejar isso aí, né, para fazer uma coisa rápida online, né, juntas também, talvez. Fazer, né? Isso, do fazer, né, de talvez tentar, não sei, ficar aí também um convite, né, para a gente poder fazer isso, assim, chamar quem viu, né, e quem verá essa nossa conversa, talvez para um lugar da prática que a gente tanto tem falado aqui hoje, né, desse lugar de tentar, de fazer. Uma possibilidade, fica aí aberto, né? Ventilada a ideia. Eu acho ótimo e agradeço também a tua disponibilidade. Então, gente, a gente teve agora um público assistindo ao vivo, né? Então, assim, quem assistir depois e tiver interesse, né, de repente participar de uma vivência com Jordana, com ela ou através, sim, do ateliê, né? A gente pode fazer, lembrando que esse módulo é um módulo vivencial, prático, no curso presencial, certo, gente? O que a gente está fazendo aqui é só não, que é muito, né? É uma introdução ao tema, né? Com a querida aqui, Jordana. Então, eu agradeço demais, demais, demais. E aí a gente vai finalizar por hoje, Obrigada. certo? Um Um beijo. beijo.